O que faz uma pessoa entrar no mundo do crime? Falha no caráter, falta de oportunidade, ambição. É sobre isso que vamos falar agora no Resgatados. Você já se imaginou ser condenado a 19 anos? Hoje nós vamos conhecer a história de um cara que passou por isso, o Ailton. Estou chegando aqui na casa dele, quero que você veja essa história que é muito impactante. E aí, parceiro? Bom demais? A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos conhecer a sua história, né, cara? Vamos lá. Ailton Oliveira, mecânico de motos, filho de boa família. Ailton, começa aí contando um pouquinho da sua história mesmo. Eu tenho uma família maravilhosa, que sempre me apoiou, sempre esteve ao meu lado. Tive uma infância tranquila. Com 13 anos de idade eu já trabalhava de carteira assinada, tive bons empregos, já tive cargo de chefia. Mas costumo dizer, por uma ironia do destino, eu acabei me envolvendo com coisas ilícitas. Isso já depois de velho. Porque o que mais se vê hoje, nos jornais, na televisão, são jovens tendo a vida ceifadas aí, nessa vida louca, nesse mundo do crime. Então eu já envolvi com crime já com 24 anos, ou seja, já velho. Aires Picalho, carioca do Morro de São Carlos, filho de boa família. Eu vim de um lar onde meu pai era uma pessoa reconhecida, renomada, um músico, um senhor músico profissional. Meu pai era profissional, ele era violonista de 7 cordas, que hoje é raro alguém saber tocar. E o nosso lar era frequentado por Clara Nunes, Bete Carvalho, Alcione, Bezerra da Silva, pelo fato do meu pai ser um músico muito bem conceituado. E o meu pai, ele fazia parte de um grupo chamado Exporta Samba, que na época fez muito sucesso com a música Se Gritar Pega Ladrão, Não Fica Um, Meu Irmão. O que leva a pessoa ao mundo do crime? Olha, a culpa não é da sociedade, a culpa não é do governo, a culpa é da formação do caráter na família. Mas o que família tem a ver com os rumos que a pessoa toma na vida? Para muita gente era glamuroso receber Bete Carvalho, esses cantores. O Bezerra da Silva almoçava no quintal da minha casa. Antes de todo mundo conhecer o LP que ia ser lançado na época, a gente já conhecia. E enquanto para muita gente era glamuroso, para nós era algo aterrorizante. Porque o meu pai, ele era uma pessoa totalmente ignorante. Ele era uma pessoa, a persona dele era não grata. Era uma pessoa que constrangia a gente. A nossa alegria era quando meu pai não estava em casa. A presença do meu pai incomodava, né? Eu sei que minha mãe está assistindo, minha mãe é uma serva de Deus, ela sabe que é verdade o que eu estou falando. Hoje a gente pensa totalmente diferente, que hoje nós temos o amor de Deus na nossa vida, que faz a diferença toda, mas na época a presença do meu pai era repugnante. O meu pai, ele batia, maltratava a gente, não dialogava, a gente só assistia televisão quando ele deixava, e isso era constrangedor, hein? Para ter ideia, quando meu pai viajava de avião, nós desejávamos que o avião caísse para ele morrer. A dificuldade de relacionamento cria traumas e pode abrir portas perigosas. Mas dentro de vocês havia uma guerra contra o seu pai. Com certeza. Por quê? É lamentável falar, mas olhando bem aqui para o povo que está nos assistindo, a morte do meu pai para a gente ia ser um grande presente de Deus. Porque meu pai era ruim. E para a gente era um alívio quando meu pai não estava em casa, porque ele era muito ruim como pai. Eu saí de casa porque minha casa não era um lar, era um presídio, era uma cadeia, era um calabouço, era um deserto, era angustiante a minha casa, e eu procurei refúgio na rua. Ou seja, eu pulei da frigideira para o fogo. Pular da frigideira para o fogo é uma opção que muitos fazem movidos pela ambição. Confesso que se a gente falar assim, você foi mal influenciado, talvez sim, mas com certeza esse sonho de consumo
Vivemos numa sociedade que há uma inversão de valores, onde valoriza o que você tem e não quem que você é. Então essa necessidade de ter um carro novo, de andar com bem vestido, com a roupa de marca, a gente queria se afirmar da nossa maneira. Esse que foi o grande erro. Eu acho que a pessoa querer sonhar, querer o melhor, isso faz parte. Agora tem que conseguir isso de uma forma lícita, ou seja, de uma forma honesta, é trabalhando, estudando, mas da minha forma que eu quis, assim, foi totalmente equivocada e deu no que deu. Houve um tempo em que a criminalidade era diretamente associada à questão da pobreza, mas a história se encarregou de quebrar essa ideia. Hoje, todo mundo sabe que tráfico de drogas, sequestro e toda sorte de violências são praticadas por pessoas de todas as classes sociais. É muito comum ouvirmos depoimento de jovens de classe média que afirmam terem se entregado ao crime para sustentar um estilo de vida sofisticado. Várias questões contribuem para que esses jovens se entreguem a uma vida de crimes. Vivemos em uma cultura altamente hedonista, que valoriza o prazer acima de todas as coisas. Além disso, apesar de os presídios estarem sempre lotados, há uma clara sensação de impunidade e de que as leis são mais brandas para as pessoas de melhor poder aquisitivo que podem contratar bons advogados. E mais, o mau exemplo vem de cima, dos dirigentes políticos do país que estão sempre envolvidos em escândalos de corrupção, desvio de verbas e aumentos astronômicos de seus próprios salários. E como se tudo isso não bastasse, temos a figura de líderes religiosos que só falam em dinheiro e incentivam um estilo de vida que valoriza o prazer pessoal e as riquezas. A culpa seria do sistema ou do diabo? Podemos pensar nessas hipóteses. Mas vale a pena consultar a passagem bíblica da primeira epístola a Timóteo, em que o apóstolo Paulo fala que os que amam as riquezas caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, que afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Depois de sair de casa, Aires vê que a vida na rua, sem família, não é fácil. Comecei a mendigar ali no centro da cidade, ali na Lapa, no passeio ali da Lapa, perto do aterro do Flamengo. Comecei a comer coisa do chão, da lata do lixo, né? Estou só um pouquinho emocionado aqui. Eu comecei a pegar coisa da lata do lixo. Eu me lembro que uma vez um menino deixou cair um pedaço de milho e eu peguei para comer. A mãe falou, não pega não. Eu limpei, comi. E eu comecei a sentir a realidade da rua, mas não senti vontade de voltar para casa do meu pai, não. Sabe? Não senti. Aí eu recebi um convite. Falei, já que ninguém me dá nada, eu vou roubar. E eu comecei a partir para o artigo 155 do Código Penal, que é furto. Toma uma coisa aqui, toma outra coisa ali. E as pessoas nunca estão sozinhas, principalmente quando se está no crime. Eu conheci a filha de um coronel da Polícia Militar que tinha saído de casa também e nós nos juntamos ali, sabe? Ela me apresentou, né, me perdoa, mas é a minha verdade, a uns PMs no Rio de Janeiro. E nisso eu já tinha partido para o artigo 155 do Código Penal. Eu tinha partido para o artigo 157 do Código Penal, que é mão armada. E eu já estava envolvido e ela me apresentou umas garotas, e umas garotas bonitas, e esse PM, ele era aparentemente assim, um pouco feinho. Ele não conseguia namorada. Então o que eu fazia? Eu apresentava as meninas bonitas para ele e ele me emprestava a arma dele. Uns 17 anos, 16 para 17 anos já, eu vivi na rua um bom tempo. Depois que eu comecei a arrumar um dinheiro ilegal, roubando à margem da lei, eu consegui uma casa, alugar uma casa para mim. Eu cheguei até a ter uma casa alugada em Niterói, na beira de uma praia. A gente ia lá para furtar. Ailton também conheceu alguém que lhe fez uma proposta. Você me contou que o seu primeiro contato com o venda de drogas foi muito diferente de muitas pessoas. Eu nunca tinha visto dessa forma. Como é que foi? Conta para o pessoal saber. O meu primeiro delito, né,
eu tinha uma oficina de motocicleta, eu sou mecânico de moto. E eu tinha uma motocicleta, pelo fato de eu ser mecânico, era muito conservada. E na época, um traficante do bairro levou a motocicleta dele para arrumar. Eu desmontei a motocicleta dele, precisava de algumas peças, e eu emprestei minha moto para ele ir buscar essas peças na minha moto. E quando ele retornou, ele já queria comprar minha moto. Quer vender? E eu falei que eu não tinha interesse em vender, porque a moto estava novinha, mas pelo ano dela o valor era muito significante. E ele me fez uma proposta de trocar ela em crack. E eu não aceitei. Mas nestas horas, sempre existe alguém para dar conselhos. Mas comentei com outro amigo meu que fazia um movimento ali. E ele falou, mas com essa quantidade de droga que você falou que ele ofereceu, dá para fazer muito dinheiro, dá para comprar uma moto muito melhor. E eu fiquei tentado com isso e virei pro outro que fez a proposta e acabei aceitando a proposta, mas da seguinte forma: olha, você pega a droga, já entrega pro outro lá, eu não quero nem pegar nessa droga, ou seja, eu quero só o dinheiro. Em uma semana que ele pegou essa droga, ele já vendeu essa droga toda, e o valor dessa motocicleta minha, que na época era uma 125, eu comprei na época uma 350, ou seja, era muito dinheiro e isso foi muito tentador, sabe assim, foi tão fácil. Então assim, essa ilusão de conseguir as coisas fáceis, então a partir daí eu comecei já a me envolver. A gente fica cego, né? Você não consegue enxergar o mal que você está fazendo às pessoas, porque a droga é terrível, né? Você destrói várias famílias. Então, mas você não consegue enxergar isso. O inimigo é sujo. Você ali com dinheiro no bolso, um dinheiro sujo, mas você não para para pensar em quantas famílias estão sendo destruídas à custa desse dinheiro sujo. No início, o crime sempre parece que é bom. É um policial que ajuda, é um traficante que vira parceiro. Parece que tudo está de acordo. O traficante, é interessante ele trocar a droga num veículo. Por quê? Porque ele já tem a droga no preço, ele já tem a margem de lucro dele na droga. Para mim, trocando o carro na droga também, eu vendendo essa droga eu teria o lucro. Então era interessante para ambas as partes. Então do nada você passou a ser o distribuidor. E como é que foi ser distribuidor nesse momento? Eu costumava dizer, né, que quando eu envolvi no crime, eu já comecei patrão. Porque eu nunca vendi papelzinho na esquina. Eu comecei já abastecendo as bocas. Você já chegou por cima no crime em todas as partes. E daí você passou a se especializar mais. E você foi especializando em outras áreas. Quais foram essas áreas? Quando a gente começa a conhecer essas pessoas, você conhece vários tipos de pessoas. E eu notei o seguinte, que o tráfico dá muito dinheiro, mas o dinheiro entra aos poucos. E você fica mais à mercê, mais fácil de ser preso, porque você sempre está com um flagrante. E o assalto, você já pega um montante, uma quantidade maior de dinheiro, e você corre risco de ser preso no momento da ação, do delito. Ou seja, você cometeu o crime, aí você já não está armado mais, você já dispensou a arma, já dispensou o flagrante, como se diz, você está tranquilo. E eu conhecendo essas pessoas, comecei a cometer assaltos. E no próximo bloco, o dinheiro fácil alimenta a ambição e faz crescer o envolvimento com o crime.